Ah, o novo, velho Brasil que vem raiando. Ele é tão transformador, tão luminoso, tão libertário, que vai ter até um novo ministério. Sim, já foi prometido. É o Ministério dos Povos Originários. Sim, criado para defender as terras, as tradições e os direitos dos indígenas do Brasil. E para expulsar das reservas deles esses garimpeiros, esses invasores que, com o beneplácito do falecido governo, continuavam fazendo o que os invasores fazem há mais de 500 anos. Ou seja, invadindo, matando, contaminando, usurpando. Só que sempre disposto a ajudar na criação desse novo mundo que vem brotando, o canal Buenas Ideias alerta. Cuidado para não dar rolo lá nesse ministério, pessoal. Porque na real, deixa eu te dizer, que apesar daquela sub-raça que vestia verde e amarelo não acreditar, os povos nativos do Brasil são gente como a gente. E justamente por isso não são inteiramente confiáveis. Brigam entre si. No caso dos povos originários, aqueles que o Cabral encontrou quando deu início à invasão, eles não só brigavam entre si, como comiam uns aos outros. Comei-vos uns aos outros, assim como eu vos comi. Não era bem assim. Mas eles se comiam uns aos outros. E você já há de ter visto o nosso fabuloso episódio sobre o banquete canibal. Só que além de se comerem, esses índios de fato brigavam muito entre si. Eram inimigos. A única coisa que de fato os unia era uma teia de inimizade crônica. Desde sempre. E mesmo assim, os índios que ocupavam o litoral, a costa do que viria a ser o Brasil, eram quase todos da mesma família. Claro, né? Qual é a família que não briga? Ainda mais no final de ano, né? E mesmo a gente tendo se livrado daquela tia do Zap e do tiozão com a bandeira nas costas, a gente continua tendo problemas, assim, no fim do ano, né? Para tu saber que os indígenas não eram bons selvagens, eu vou te convidar para fazer um passeio pelo litoral de norte a sul do Brasil para tu saber de quem eram essas praias. As praias que os tupis tomaram e que depois foram tomadas deles. Um índio descerá de uma estrela colorida e brilhante. Manda um telegrama, que é hora dos povos originários retomarem Pindorama. E pousará no coração do hemisfério sul. Que rima maravilhosa. Mas não é Telegram, é telegrama. Pindorama, você sabe, é a terra das palmeiras. As palmeiras onde canta o sabiá. Então vamos passear no mato enquanto o seu lobo vai sendo expulso daqui. Vamos saber quem eram os donos do pedaço. E no que depender de mim, pode voltar tudo a ser deles. Dos baixios lamacentos lá do Maranhão até as longas extensões arenosas batidas pelo vento da costa do Rio Grande do Sul, praticamente todo o litoral brasileiro estava ocupado por tribos do grupo Tupi-Guarani, naquele 22 de abril de 1500, quando o Pedro Álvares Cabral desembarcou nas areias faiscantes de Porto Seguro. Fazia mais ou menos uns 500 anos, 5 séculos, que os tupinambás e os tupiniquins tinham tomado posse dessa longa e recortada costa. Só que para fazer isso, sabe o que eles fizeram? Eles expulsaram, pros rigores do agreste, as tribos bárbaras, que eles chamavam de tapuias. Tu sabe, né? Tupi, eu já expliquei aqui. Tupi quer dizer o povo. Eles se autodenominavam o povo. E tapuia era uma palavra tupi que quer dizer os outros, que quer dizer os que não são que nem nós, os bárbaros. O que havia conduzido os tupis até ali não tinha sido apenas um impulso nômade. Eles eram nômades e eles tinham partido dos vales dos rios Madeira e Mamoré ao redor do ano 1000 da era cristã. E tinha sido uma ampla migração que alguns acham que foi uma migração religiosa em busca da terra sem males. Só que ao invés do paraíso, 5 séculos depois, eles se depararam com aqueles estranhos homens barbudos e pálidos vindo do leste. E a história desse encontro
é a história de um genocídio. E se a gente for ver quem eram esses indígenas, vamos ver que alguns deles fizeram alianças com os portugueses e outros com os franceses, porque eles eram agentes de sua própria história. Eles não foram vítimas só da história, eles tomaram as suas próprias opções. Então vamos lá, vamos passear. Os potiguar, os comedores de camarão. Esses senhoreavam a costa desde onde fica São Luís. Ali tomaram São Luís, que pertencia à família Sarney, né? Mas ali no ano 500 da era cristã, eles expulsaram um pouco o clã Sarney ali do lado, né? E moravam de onde é São Luís até as margens do rio Parnaíba. E eles tinham dois territórios, porque das margens do rio Acaru até no Ceará, até mais ou menos onde fica a cidade de João Pessoa, na Paraíba. Esse era o território deles, em dois lotes. E esses potiguar eram exímios canoeiros e iam virar inimigos dos portugueses de início. Eles eram mais ou menos uns 90 mil, mas durante a ocupação holandesa, eles iam se aliar com os portugueses. Tanto é que o Felipe Camarão foi um herói indígena na expulsão dos holandeses e a mulher dele, Clara Camarão, né? Os dois tupis. Entre esses dois territórios potiguar tinha os Tremembé. Os Tremembé eram um grupo não tupi que vivia no Maranhão, do Maranhão ao norte do Ceará. Esses eram grandes nadadores e incríveis mergulhadores. Tem muitos registros que provam que eles nadavam demais e mergulhavam lá no fundão, né? E eles foram alternadamente também, que nem os potiguar, aliados e inimigos dos portugueses. Eles eram cerca de 20 mil, menos que um terço, né? Menos que um quarto dos seus vizinhos potiguar. Depois vinham os Tabajara. Os Tabajara viviam entre a foz do rio Paraíba até a ilha de Itamaracá. E deviam ser mais ou menos uns 40 mil. Se aliaram muito rapidamente aos portugueses. E eram vizinhos e inimigos dos Caeté. Os Caeté eram os deglutidores do Bispo Sardinha. E eles viviam da ilha de Itamaracá até as margens do rio São Francisco. Aliás, eu cometi um erro aqui, como muitos dos que cometo, dizendo que a aldeia onde o Duarte Coelho criou Olinda pertencia aos Tabajara, mas não. Ela pertencia aos Caeté, tanto é que o lugar se chamava Marim dos Caeté. Então tu vai lá ver o meu episódio Um Capitão Decente, que marcou o fim, o afastamento definitivo do capitão incompetente. Tu vai lá ver a história do capitão decente Duarte Coelho e tu vai ver que eu falei que Olinda surgiu em cima de uma aldeia tabajara e eu estou corrigindo agora, um mês depois, que na verdade era uma aldeia caeté. Quem manda tu acreditar no que tu viu na internet? Esse canal não é feito para tu acreditar, cara, é feito só para instigar o teu desejo de conhecimento. E aí tu vai lá e lê, inclusive lê os meus livros aqui, ó, porque nos meus livros eu não erro. Plim, 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 plim. Bom, e aí os caeté comeram, devoraram o Bispo Sardinha, né? Eu já fiz um episódio maravilhoso sobre o Bispo Sardinha, vai lá ver. E aí eles foram considerados inimigos da civilização e foi decretada guerra justa contra eles. E em 1562, o Mendes Sá, que tu já viu quem é, o desembargador corrupto Mendes Sá, tem um episódio sobre ele, determinou que eles fossem escravizados todos, sem exceção. E assim se fez. Eram 75 mil caetés e só restaram no maravilhoso livro do Graciliano Ramos, os caetés. Depois deles vinham os Aimoré. O Aimoré também era do grupo G, um grupo não tupi, também chamado de Botocudo. Esses viviam do sul da Bahia ao norte do Espírito Santo e eram grandes corredores e guerreiros temíveis e foram os principais responsáveis pelo fracasso inicial das capitanias de Ilhéus, de Porto Seguro e do Espírito Santo. E só seriam vencidos e derrotados no início do século XX, mesmo sendo apenas cerca de 30 mil. Depois vinham os tupinambás, mas eu vou falar depois dos tupinambás, porque agora eu vou falar dos tupiniquins, que foram os índios avistados pelo Cabral. Eles viviam em dois territórios. Um deles era no sul da Bahia, ao redor de Porto Seguro, e o outro em São Paulo, entre Santos e Bertioga. Eles eram 85 mil e eram os índios traíra, né? Se aliaram com os portugueses e foram eles que atacaram e ajudaram a matar os tamoios no Rio de Janeiro, num processo, numa história que eu ainda não contei, que é a história de como os portugueses expulsaram os franceses da Baía de Guanabara e conquistaram o Rio de Janeiro.
E nesse episódio incrível da conquista do Rio de Janeiro pelos portugueses, quem tomou parte ativa foram os Temiminó. Os Temiminó ocupavam só a Ilha do Governador, na Baía de Guanabara, e um pedacinho do sul do Espírito Santo. Eles eram inimigos dos tamoios. Eles tinham um enclave, um microenclave no território tamoio. E se aliaram com os portugueses. E sob a liderança do Araribóia, que quer dizer cobra feroz, eles foram decisivos na conquista do Rio de Janeiro. Eles eram cerca de 8 mil ali na ilha do Governador e 10 mil no sul do Espírito Santo. Bom, aí também tinha, claro, né, os Goitacá. Goitacá, tu sabe, é um dos maiores sucessos do extraordinário e magnífico canal Buenas Ideias. Os Goitacá viviam na foz do rio Paraíba e eram tidos como os índios mais selvagens e mais cruéis do Brasil. E eles encheram os portugueses de terror. Eram canibais totalmente assim, sabe? E comiam carne humana por mantimento, não por ritual. E eram pescadores de tubarão. Pescavam tubarão, já contei, né? Davam um soco no focinho do tubarão. Tubarão tem focinho ou nariz? Não sei. O tubarão abria a boca, eles enfiavam a mão dentro da boca do tubarão, arrancavam as entranhas do tubarão. Eles eram poucos, eles eram menos de 10 mil. E foram dizimados e mortos por roupa contaminada por varíola. Aí chegamos nos tamoio, né? Os tamoio, que quer dizer os avós, portanto devem ter chegado antes de todos os outros, eram os verdadeiros senhores da Baía de Guanabara. E se aliaram com os franceses, liderados pelos morubixabas, pelos líderes tribais Cunhambebe e Aimberê. E eles lutaram até o último homem. Tanto é que tem aquele quadro clássico, né? O Último Tamoio. Eram 70 mil. 70 mil. Aí depois lá deles, depois dos Tupiniquim, vinham os Carijó. Os Carijó tinham um território tribal que ia de Cananéia até a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Inclusive, eles eram chamados de índios patos. Não porque eles fossem uns patos, não eram patos, mas eles caçavam pato e tal. E eles também foram considerados o melhor gentil da costa. E foram super receptivos à catequese. Só que isso não impediu nem um pouco a escravização em massa por parte dos colonos de São Vicente. Em 1554, eles ainda participaram de um ataque a São Paulo. Em 1556, na real. Porque eles eram cerca de 100 mil. Mas, infelizmente, não conseguiram devastar São Paulo. E deixei para o fim, é claro, os Tupinambás. Os Tupinambás eram o povo tupi por excelência. O pai de todos, por assim dizer. Embora os tamoios, já falei, os tamoios fossem os avós. Os pais eram os Tupinambás. As demais tribos tupis, de certa forma, a gente pode dizer que eram descendentes deles. E eles moravam basicamente no recôncavo baiano. Eram os senhores da Bahia. Foram eles que enfrentaram e tentaram devastar a nascente cidade do Salvador. O cerne do território tupinambá ia da margem direita do Rio São Francisco até ali, o recôncavo baiano, né? Eles eram mais ou menos 100 mil. 100 mil. E de todos os povos indígenas litorâneos é o mais conhecido, né? Tanto é que está cheio de gravura, de imagens deles, e eles eram considerados muito belicosos, amigos das novidades, mas demasiadamente luxuriosos. Vamos ver se vai ter Tupinambá, se vai ter Carijó, se vai ter Caeté, se vai ter Tabajara, lá no Ministério dos Povos Originários. Espero que sim, e espero que reine a paz e a concórdia entre eles, porque o verdadeiro inimigo está do lado de lá. É isso aí, viva os povos originários do Brasil.